O conteúdo que a gente vai ter novo hoje, então, tem a ver com algumas dicas sobre escolher posicionamento de componentes e dimensionamento de linhas de alimentação. Eu já vou começar a gravação da aula a partir daqui. O importante que a gente viu ali, acabou de ver por acaso, um errinho até com relação a posicionamento de componentes, é observar bem os limites da placa e os limites dos componentes, para ver se eles batem, né? A gente viu como exemplo, Arthur, não estou te pegando teu pé por causa disso, só estou mostrando o exemplo porque fechou bem com isso aí, é que essa camada que mostra o posicionamento, essa FAB aqui do componente, mostra onde a base dele vai tocar a placa, e a gente acabou de ver que na renderização 3D, que esse limite se estendeu um pouquinho além do limite da placa. Isso em 2D, essa camadinha aqui, que está marcada em branca, em silkscreen, na fabricação da placa, ou na renderização da placa, corresponde a esse quadrado também em azul aqui nessa camada silkscreen front aqui. Podem ver que eu ligo e desligo ela. E ela é bem importante para a gente saber qual é de fato o limite. Aqui em cima ficou muito legal aqui nessa placa, porque o potenciômetro ele está exatamente tocando a linha aqui, que é a borda da placa. Então tá ok, ele está bem posicionado no limite da placa. Já esse potenciômetro ficou um pouquinho para fora da placa, a parte que estava prevista para ficar como base dentro da PCB, na área da PCB. Então o primeiro passo para você chamar a atenção é cuidar dos limites da placa e limite dos componentes, para não posicionar nada fora dela. Isso pode gerar tanto estresse mecânico quanto um erro aí de formato da própria placa. Considerar o método de montagem antes de definir a proximidade entre os componentes. Vocês podem ver esse exemplo da placa de baixo, que eu botei lá por dois motivos aqui. Um é que ela tem um formato todo especial, que deve ter a ver com a aplicação dela, porque ela tem essas voltas todas aqui. E o segundo é porque os componentes estão bastante próximos aqui. Conseguem enxergar aqui que está a poucos milímetros um do outro. Aí, antes de definir qual a proximidade dos componentes, em primeiro ponto, eles não podem se sobrepor, obviamente, os limites dos componentes como marcado na placa pelo próprio footprint de posicionamento, esse aqui. Tanto o silkscreen quanto esse de posicionamento, eles não devem se sobrepor. Mas também eles estarem dentro do limite, mas muito próximos, pode atrapalhar a montagem. Sendo que a montagem automatizada, ela tem uma precisão bastante boa de posicionamento dos componentes. Então, talvez não seja um problema isso aqui, para fazer uma montagem automatizada por aquelas máquinas pick and place, que posiciona os componentes e solda por meio de um forno. Já para uma montagem manual, ou principalmente quando tem elementos para o roll, esse posicionamento ele pode ser mais difícil para se fazer manualmente, então talvez permitir uma distância maior entre os componentes pode evitar uma série de erros durante a montagem. Montagem manual mesmo, vou lá com ferro de solda, soldo, vou lá com um soprador de ar quente e vou montar componente SMD um por um. Então talvez dar uma margem maior para o pequeno erro humano, uma pequena tolerância em posicionamento dos componentes pode ser muito mais seguro. Além disso, claro, antes de começar a botar os componentes na placa, definir se tem alguma restrição de formato. No nosso projeto, que foi proposto lá, eu pedi para que se fizesse do menor tamanho possível, mas eu não dei um formato específico, não pedi que seja um retângulo, um quadrado ou qualquer formato especial. Mas daqui a pouco vocês vão querer com algum formato específico. É muito comum ter uma placa que tem um conector na borda, que vai ter que ter aquele conector e uma largura máxima, ou então ela pode ter um formato especial como esse daqui. Ou também existem um tamanho bastante padrão aí, que é tamanho do cartão de crédito, mais ou menos, uma plaquinha pequena. Então, antes de posicionar os componentes, também definir esses limites externos aí do próprio componente. Primeiro passo, antes de começar a escolher qualquer coisa ou particionar a placa, é escolher onde é que os componentes de posicionamento fixo ficam. As suas entradas, as suas saídas, talvez não vão ser fixas, talvez a alimentação vai ser fixa, talvez tenha uma área que já tem uma especificação não elétrica, mas da própria aplicação. Então, se começar o processo é por escolher o que está fixo. Vocês ganharam liberdade de posicionar os componentes de vocês nessa placa do projeto que vocês têm. Mas pensem nisso aí, se houver um componente fixo, ele vai primeiro. Depois escolher onde vão os conectores, podem ser uma parte muito importante. Eu procurei aqui no KiCad, na biblioteca dele, e ele já tem alguns footprints de alguns conectores padrão, tipo um conector tipo PCI, que é um barramento comum em computadores de mesa, aí, modelo BMPC.
Esse conector corresponde a essa bordinha aqui da placa, se a gente for olhar, e ele tem um soquete com o tamanho certo. Tá aqui o conector. Se vocês olharem, ele não precisa de um dispositivo mecânico específico para fazer o conector. Ele é na própria PCI, na própria placa de circuito impresso, é feito uma área e depois ela é recortada em volta e que ficam expostos os terminais. Lá durante a escolha das opções de projeto, tinha um passo da fabricante lá, a gente olhou a PCBWay, tinha um passo que perguntava se a gente queria alguma área banhada a ouro, por exemplo, um ouro técnico. Muitas vezes é para isso, para banhar esse tipo de terminal que vai ser usado como conector. Então não é um conector específico, mas é um formato do footprint que vai para PCB. Então isso no KiCad já tem, inclusive, os footprints prontos. Se você quiser um tipo de conector desses, ou então também tem footprints do conector tipo USB, em que você consegue, comprando uma PCB, fabricando uma PCB da espessura certa, já tem os 4 terminais compatíveis com USB até 2.0, claro, já são conectáveis ali. Outra coisa que eu vi que é curioso, que já tem footprints prontos, é, por exemplo, a localização de uma placa que seja compatível com o Arduino. Então, se você quer fazer uma shield para Arduino, já tem um footprint pronto, conforme aqui tem uma lista de várias opções diferentes, eu escolhi somente uma delas, a 1 no R2 aqui. Você já consegue inserir um footprint que já dá as posições exatas onde estão os conectores que você vai usar caso você faça um shield para uma placa dessas. Eu achei interessante, porque não é um elemento físico que você vai construir, mas já lhe dá um guia de onde posicionar os componentes exatamente, né, para isso. São dois exemplos que eu achei aqui, achei interessantes de chamar a atenção. Isso existe na biblioteca do KiCad pronto, mas você consegue encontrar muitos outros aí como footprints. Outra coisa que vocês já praticaram no projeto 2 lá é onde vai ficar o painel dos componentes, onde vão ficar os interruptores, potenciômetros, botões, switches ou o que mais a gente puder encontrar. Isso aí provavelmente vão ser uma especificação do problema muito antes de se começar a fabricar a PCB. Então, pense se vai ser um painel horizontal, ele pode espalhar componentes por toda a placa. Ou se for um painel vertical, numa das laterais, você pode querer botar todos os componentes de algum tipo naquele painel. O típico do formato de uma placa-mãe de computador, se a gente procurar, ela tem grande parte dos conectores uma borda só, porque isso vai ficar exposto para fora, né? E é o exemplo dessa PCB também aqui, que ela tem vários conectores, uma das bordas, e todos eles estão com alinhamento perfeitamente aqui, ó, para serem encaixados no painel e ficar para fora desse painel somente exatamente o que é necessário. Então, numa montagem desse tipo aqui, esse exemplo que eu estava olhando aqui, que a gente achou por acaso, esse conector coaxial ele ficaria projetado um pouco para fora em relação ao resto da placa, né? E não ficaria alinhado, por exemplo, com esse potenciômetro que está do lado. Então, é interessante tomar um pouco de cuidado com essa questão dos limites dos componentes previstos já no footprint. Quando a gente não conhece especificamente o modelo 3D, né? Quando a gente também não tem certeza se o modelo 3D é preciso. Muitos dos fabricantes não fornecem modelo 3D, então fica nessa dúvida. Outras preocupações agora em relação a gente já ter posicionado tudo. Escolher a montagem dos componentes tipo SMD em somente uma das faces. Lá durante das aulas iniciais lá que a gente viu sobre componentes SMD, a gente viu que eles são posicionados em cima da placa e depois a placa inteira, a produção nível industrial, né, ela é aquecida para que todos os componentes sejam soldados de uma vez só, com uma curva de aquecimento controlada. Isso exige que sejam posicionados todos os componentes sobre uma face e levar depois para esse processo de solda, numa rodada só de solda. Então, vocês podem imaginar que deve ser difícil, ou eu acredito que seja impossível, posicionar componentes em duas faces. Existem recursos para isso, sim. É depositada uma cola na superfície, os componentes são colados já antes mesmo da solda, em cada uma das superfícies. Mas pode-se optar por montar todos os componentes tipo SMD de umas faces, que economiza bastante passos de montagem aí. Prever e posicionar os pontos de montagem, que pode ser aquela furação, aqueles furos que já vieram no esquemático de vocês no projeto. E se a gente olhar qualquer exemplo de placa profissional, ela tem pontos de fixação aqui, ó, bem claros, de acordo com a especificação mecânica de onde ele vai ser fixado. É importante botar aqui isso, e a gente pode não lembrar disso, porque a gente está acostumado a ver placas aí para protótipos. Um ponto que pode facilitar muito o projeto e evitar muito dor de cabeça. Deixar espaço entre os circuitos integrados e prever espaço para interconexões.
Circuitos integrados costumam ter bastante pinos em volta, principalmente em sistemas digitais. Isso pode dar muita dor de cabeça se eu simplesmente quiser posicionar os componentes muito próximo um do outro e não deixar espaço para fazer interconexões. Isso gera o que a gente chama de congestionamento, assim como no trânsito, também um congestionamento na hora de fazer o roteamento dessa placa. E se chegar ao nível de congestionamento que eu não consigo mais rotear as linhas depois, as trilhas depois, eu vou ter que reposicionar esse componente e refazer o roteamento de todas as trilhas a partir daquele momento novamente. Então vai causar um grande volume de retrabalho, de ter que refazer algo. Então prevê que quanto maior o número de pinos dos circuitos integrados, mais longe eu previamente deixe eles já alocados. Aqui em cima, se a gente olhar, tem dois circuitinhos pequenos integrados aqui. Eles nem têm tantos pinos porque eles só têm pinos nas laterais, mas tem circuitos que têm encapsulamento que tem pinos inclusive embaixo. E aí você tem que se prever bastante espaço entre eles porque vão ter bastante linhas saindo dele. Nenhuma dessas placas aqui tem um exemplo que dê para visualizar. Aqui essa placa não está bem claro para a gente conseguir visualizar isso. Mas tem que se prever espaço para roteamento, principalmente em sistemas digitais, que tem barramentos bastante grandes. Uma escolha de projeto que é interessante é que se eu tiver mais camadas de condutor, uma placa com 4 layers ou 6 layers, eu posso prever menos espaço entre os circuitos. Porque eu vou conseguir usar mais camadas de roteamento em paralelas. Então, quanto maior a quantidade de camadas de condutores eu tenho na minha placa, menor o espaço que eu posso ocupar com ela. E, de fato, eu vou conseguir fazer o roteamento por ter mais graus de liberdade, né? Fazer essa previsão de um tamanho muito pequeno desde o início pode ser bastante oneroso. Vamos ver a experiência que vocês vão ter com esse projeto 3, porque eu pedi que ele seja pequeno, mas quem exagerar e fizer ele muito pequeno pode ter problemas. Apesar de que a gente tem aí uma placa com quatro layers, talvez não seja um problema. Bom, posicionamento de componentes mecanicamente salientes da placa. Salientes, eu digo, eles saem para cima da placa ou saem para fora da região da placa mesmo. Na borda, eu posso ter que fazer furação específica para posicionar esses componentes. A gente já viu algum exemplo no momento aí que tinha um dissipador de calor que ficava bastante saliente aí da placa. Ou dentro da própria área da placa, né? Como é a gente vai ver uma série de componentes aqui. Eu trouxe alguns dados e trouxe um exemplo específico do que é posicionar um transistor de potência. Eu peguei um exemplo aqui do RF540, mas isso se aplicaria para qualquer componente com esse encapsulamento TO220, que é esse encapsulamento que nós vemos aqui embaixo. Esse encapsulamento de componente de potência é muito comum em MOSFETs, em alguns reguladores de tensão também. E a característica dele que mostra claramente que ele é um elemento de potência, que ele atrasa, que ele tem toda uma parte metálica na face inferior, para dissipar calor especificamente, para ter uma boa condutividade térmica entre a junção do elemento de silício que está aqui dentro, ou germânio, do componente ativo aqui dentro, e o encapsulamento. Inclusive tem uma furação aqui para fixar um dissipador aqui atrás dele. Então essa análise valeria para qualquer componente. Esse especificamente aqui é um transistor de potência que pode aguentar aí tensões de bloqueio de 100 volts e uma resistência em condução de 77 miliohms, para ter uma ideia da característica dele. Ele é bem comum em conversores de energia, em circuitos rebaixador, elevador, comutados. Aquela característica que eu falei sobre a resistência térmica dele, e uma que nos interessa claramente aqui, uma resistência térmica de 0,5 graus Celsius por watt entre o encapsulamento e heat sink e o dissipador de calor, que é possível. Deixa eu afastar um pouquinho mais para a gente conseguir ver todos os parâmetros dessa tabela. Está completa aqui. Esta junção aqui, a máxima resistência entre junção e ambiente, que é a total dele, se ele não tiver nenhum dissipador em volta, ele eleva a 72 graus Celsius, com esse valor aqui, para cada watt de energia dissipada a mais. Então isso aqui é uma característica térmica dele. E não vem bem ao nosso caso aqui, porque a gente está estudando a parte de PCB, mas é interessante entender por que a gente tem um dissipador a mais fora desse componente. As características mecânicas que todos os fabricantes vão fornecer e que vão ser muito parecidas para todos os componentes tipo TO220 são essas aqui que vão nos interessar. E eu vou chamar a atenção especificamente para essa dimensão aqui J1,
que é a dimensão entre a borda do terminal, o qual ele vai ser fixado na placa, é um componente tipo through hole aqui, e a borda externa aqui, onde eu vou poder botar o nosso dissipador de calor fixado. Se esse dissipador tiver uma extensão maior para cima ou para baixo, maior do que a base aqui, o nível onde fica a PCB, onde está a superfície da placa, eu posso ter que projetar isso aqui para fora da placa, essa parte do dissipador. Então, essa dimensão J1, que olhando na tabela, ela está aqui, ela pode ser entre 2,41 mm até 2,92 mm, então praticamente atingindo aí os 3 mm, em relação à borda da furação em que ele é fixado até esse limite, que seria projetado onde poderia se utilizar um dissipador do lado de fora da placa, é uma dimensão chave aqui que nos interessa. Mas um cuidado, essa dimensão está projetada em relação à borda da furação, né? Não em relação ao centro da furação. Então a gente pode projetar em relação ao centro da furação, também tendo consciência de que essa dimensão C, que está lá em cima, é o diâmetro que a gente vai usar nos furos, aquele pad anular que fica em torno da furação do componente no qual ele vai ser soldado. Essa dimensão C aqui, se vocês olharem, tem uma variabilidade tão grande, que é o diâmetro do terminal, pode de 0,36 a 0,71. Então dá mais de quase 100% aí de variabilidade entre um componente e outro. Obviamente que nós vamos utilizar o maior deles, se for o caso, para garantir que estamos no lado mais seguro aí do projeto. A gente vai escolher a furação do footprint, no mínimo desse tamanho aqui. E que repete lá embaixo também é que a largura desse furo pode ser maior, inclusive. A dimensão B aqui embaixo, ela pode ser maior, inclusive, do que essa dimensão C, do que a espessura do terminal. Eu sei que isso aqui não é diretamente o conteúdo dessa aula, não colabora muito para o nosso posicionamento, mas chama atenção lá naquela aula em que a gente escolheu os footprints e que a gente tinha que ter as dimensões mecânicas para ver se esse negócio vai encaixar dentro daquele footprint que a gente está escolhendo. Então é comum aqui. E, inclusive, B é sempre maior que C para todos os casos, né? No caso do maior C e do menor B, ele nem se sobrepõe. A largura do terminal é sempre maior do que a espessura dele e tem uma grande variabilidade. Mas o que nos interessa aqui com relação ao posicionamento é essa distância aqui J1. Verificando o footprint do componente, essa representação da vista superior é exatamente essa aqui, e pela orientação dele, pelo que está projetado, e olhando para esse footprint, simultaneamente olhando para o desenho técnico e a projeção lateral dele, a gente percebe que essa parte traseira aqui, onde tem a área para fixar o dissipador, ela está representada aqui nessa região, no footprint. Então eu fui lá no footprint e fiz uma medida para conseguir pegar um ponto com precisão. Eu peguei bem ao centro do pad, porque tanto o diâmetro do furo pode ser variável, como também é uma escolha do designer do footprint qual o diâmetro externo aqui desse pad anular que vai aqui. Então, para ter certeza, eu peguei bem o centro desse pad e medi exatamente até a borda daquela camada de posicionamento lá. E aqui deu 3,45 mm nesse footprint. Então, se eu usar aquela camada de posicionamento como referência, quando for posicionar o footprint desse componente, pensando na montagem vertical dele, 3,45 mm, a nossa medida, comparando os footprints, saiu bem no centro desse terminal aqui. Até essa borda é J1 mais metade de C. Então, 3,45 mm é J1, que no pior caso é 3,92 mm, mais metade do C, porque eu peguei do centro, metade de 0,61. Os piores casos, a maior distância possível que eu vou instalar. Nesse caso aqui, pegando esse cálculo, eu posso chegar em torno de 3,3, um pouco menos de 3,3 milímetros. Então, para esse caso de maior distância possível, pegando as maiores tolerâncias na descrição matemática aqui, esse footprint atende bem a distância. Ele tem 3,45, tem uma folga. Só que para o caso extremo oposto, que é, pensa no J1 tem a menor tolerância e no C tem a menor tolerância também, seriam destacar esse tamanho aqui do C e esse tamanho aqui do J1. 2,41 mais metade de C é em torno de 2,60. Algo assim, estimando grosseiramente aqui. Pouco menos de 2,60. Então, com 2,60,
essa distância do centro do terminal do componente está fixado e a borda externa na qual o dissipador seguiria esse rumo aqui, 2.60, esse footprint prevê muito além já. Então, prever muito além nos dá a segurança de que, se fosse o caso, ficaria em torno daqui a borda do componente, considerando a tolerância de fabricação do componente. Então, esse footprint já não nos daria segurança nesse momento de posicionar. Se eu fosse pegar um componente que está no extremo mínimo que o fabricante, na tabela lá de dimensões, nos indicou que pode ser o extremo mínimo, pode ser que esse componente fique um pouco para o lado de dentro da placa aqui. Ele vai entortar, ele vai sofrer um estresse mecânico e vai puxar ele naquela direção, quando for fixar com o dissipador do lado de fora, caso a gente preveja isso. Então, é interessante, apesar de não ser a nossa especialidade, eu acredito que todos, a maior parte dos interessados aí na disciplina, mas olhar esses aspectos mecânicos dos componentes pode diminuir, pode evitar um monte de dor de cabeça. Nesses casos, até agora, eu fiquei nessa teoria de que a gente estivesse fixando um dissipador do lado de fora da placa. Por isso que eu olhei tanto para essa borda aqui, porque esse dissipador pode se estender além aqui do plano no qual o componente é fixado na PCB. Então, esse dissipador pode se estender um plano maior, tanto para cima quanto para baixo. Mas é possível também que a gente encontre dissipadores que ficam com um plano superior. Aqui tem as cotas, um dissipador bem pequeno, bem simples, e que é adaptado exatamente para esse encapsulamento TL220. Tem esse formato que quase abraça ele, componente fixado aqui dentro dele. Tem essas aletas para aumentar a dissipação do calor. E vocês podem observar que, pegando o plano no qual ele vai ficar no PCB, esse dissipador fica todo para cima. Então, não teria esse problema de ele ter que ficar fixado próximo da borda. Mas aí, olhando essa projeção superior, a gente tem que lembrar que o componente não usa só o espaço do footprint, que era essa pequena caixinha aqui, que já está prevista naquele footprint com os 3 terminais, mas ele usa uma área maior em volta. Esse caso aqui, ele usa uma área maior em volta. Então, a gente pode prever de algumas formas ela. A gente pode manualmente inspecionar o nosso layout e prever essas dimensões maiores aqui em torno do footprint desse componente, para não posicionar nenhum componente mais naquela região. Tanto o SMD quanto por o roll, que possa bater aqui nesse dissipador quando ele estiver fixado na placa, quando estiver fixado no componente aqui. Ou então a gente pode procurar, inclusive, footprints nas bibliotecas de componentes que tenham footprints de dissipadores, para nos facilitar automatizar essas medidas. Existem footprints feitos especificamente para dissipadores e você posiciona esse footprint na região em que ele vai estar na placa para já prever onde você não deve posicionar outros componentes, para evitar conflitos aí de posicionamento. Eu trouxe alguns outros exemplos de dissipadores que já teriam características diferentes aí. Esse outro dissipador aqui tem essa superfície reta, poderia ser usado aquele nosso exemplo ali de posicionar ele para o lado de fora da placa, e o componente fica fixado nessa superfície dele aqui, mais ao centro possível da área útil dele. Esse seria um desses que se estenderia além do comprimento dos terminais. E esse outro aqui, que além dele se estender para trás do componente, também se estende para frente e nas laterais. Claramente, deve existir vantagens entre se utilizar um dissipador bem pequeno e um maior. É muito provável que a resistência térmica desse aqui seja muito menor e o componente suporte uma dissipação muito maior da potência usando esse tipo de dissipador. Então, tem um motivo para se utilizar isso aqui. Esse tipo de dissipador, que é bastante mais complexo, então, é bem indicado e bem interessante que se procure, não somente na biblioteca do KiCad, eu peguei como exemplo alguns desenhos aqui, mas se encontram outros aí disponíveis nos modelos. Se a gente procurar por HEAT ou por HeatSink, existe aqui uma série de modelos já prontos na biblioteca do KiCad. Eu peguei um exemplo que é parecido geometricamente com aquele lá. Não é exatamente igual, esse preto aqui, mas que ele tem aletas laterais aí. E esse aqui não é um modelo do componente elétrico, né? Ele é simplesmente um modelo de um componente mecânico. Apesar disso, ele tem terminais elétricos. Então, para facilitar todo o nosso fluxo de projeto, ele se encaixar no nosso fluxo de projeto, é comum e é possível se adicionar no esquemático um elemento, que pode ser um elemento qualquer que tenha um terminal, e se atribuir esse footprint para ele. Ele não precisa ter nem conexão elétrica, se não for necessário. Mas só para que na hora de importar para a placa, já importe o modelo pronto desse footprint e já esteja disponível, em que você escolhe esse footprint, também escolhe o footprint do componente que a gente já viu lá em cima, do transistor, posicione eles conforme as suas áreas de posicionamento aqui delineadas
e você já consegue projetar na placa quanto mecanicamente de espaço esse dissipador ocupa. Em alguns casos, pode-se querer aterrar, por exemplo, o dissipador por segurança, para levar ele ao nível de referência de terra. Aí você pode, eletricamente, no esquemático, conectar um desses terminais, terminal 1 dele, e aqui também no footprint ele vai prever, então, a conexão com terra ou com plano de terra desses terminais. Então, a gente pode fazer de uma forma manual, prever esse espaço manualmente, ou a gente pode usar os recursos e modelos que já existem e já usar especificamente o footprint para um elemento somente mecânico. E aqui, por final, onde tem algumas considerações sobre cuidados a serem tomados com relação a linhas de alimentação do circuito, que são mais do que linhas de somente sinal. As linhas de alimentação, em geral, elas são sujeitas às maiores correntes do circuito, porque se as correntes são fornecidas ou drenadas por algum componente, são as linhas de alimentação. O próprio conversor de energia, às vezes, tem várias linhas no meio que ele próprio processa energia. Então, essas linhas podem ter uma corrente mais alta, mas, via de regra, quase todos os circuitos, a alimentação é que conduz as maiores correntes. Também são os pontos do circuito em que as tensões são mais elevadas. Então, por preocupação com maior corrente, a gente volta para a aula anterior lá, principalmente resistências e indutâncias parasitas. A gente tem que tomar cuidado, dimensionar as linhas para isso. E com relação às tensões mais altas, é dimensionar o espaçamento, aumentar aquele parâmetro de clearance lá entre sinais. Para não se aumentar toda a regra de projeto, em que toda a placa tenha que ter um maior distanciamento e uma maior largura mínima de trilha, se utiliza aquele recurso que a gente viu lá no KiCad nas primeiras aulas lá, que é em Board Setup, se pode criar classes de nets específicas e se atribuir, por exemplo, nets de alimentação com uma maior distanciamento ou nets que recebam, nós que recebam tensões mais altas com maior espaçamento entre eles. Seria esse parâmetro clearance. E aquelas nets com maior capacidade de corrente, com truck width mínimo aqui, maior também. A separação entre as alimentações com níveis de tensão diferentes, maiores níveis de tensão no PCB, ela é especialmente preocupante aí, porque a gente não quer de forma nenhuma romper o dielétrico da placa e causar um curto-circuito entre as componentes, ou até por uma pequena tolerância na fabricação da PCB ou das camadas de isolação, elas podem ficar com uma característica um pouco melhor ou um pouco pior, uma variabilidade de processo. Então é interessante evitar sobrepor linhas de camadas intermediárias aquelas áreas que são isoladas, que têm níveis maiores de tensão, e não permitir a passagem ou sobreposição de planos de alimentação nessas áreas em que a gente sabe que podem ter um maior nível de tensão. Esse exemplo de placa aqui embaixo, ele não é uma placa que tem um grande nível de alimentação, mas ele serve como um exemplo interessante, porque o objetivo dessa placa, ela é um optoacoplador. Diz aqui embaixo, inclusive no link, ó, optocoupler, que a ideia é fazer isolação elétrica entre dois pontos diferentes no sistema. Um dos pontos pode estar referido à Terra, outro pode estar num nível mais alto. E esse CI aqui no meio que faz essa passagem de um lado para o outro. Ele tem elementos ópticos lá dentro que emitem luz e por meio da luz ele separa o nível DC dos sinais de um lado do outro e um lado não enxerga o nível comum do outro. Por isso mesmo essa placa aqui, se a gente observar bem, ela não tem um plano de alimentação que compartilha os dois lados, né? E não tem nada aqui no próximo ao centro, que é esse local crítico em que você quer ter essa isolação. Só tem o próprio circuito de optoacopladores aqui no meio. Então, tomar cuidado aí para que essas áreas... Esse é o objetivo da placa, é separar o nível de um lado do outro, mas pode ser também... Eu posso ter uma placa inteira que tenha alimentação em 220 e todo o restante dela funciona em 3 volts. Então, eu não vou passar a alimentação de 3 volts lá por dentro da área de 220, não vou espalhar plano de alimentação para lá também, para evitar algum possível problema. Aquelas outras considerações sobre linhas de alimentação. Calcular a queda de tensão em caminhos mais longos ou caminhos que tenham uma maior consumo de corrente. Pode-se estimar os parasitas ou pelo menos tomar cuidados aí para evitar de que caminhos mais longos tenham larguras de trilha muito pequena. Sempre olhar o caminho de retorno da corrente. Lembrar que mesmo tendo um plano de terra ou um plano de alimentação, a corrente retorna por algum lugar. E aí, quando a gente lembra com as componentes de mais alta frequência, ela tem que ter um caminho com uma menor indutância para retornar, para evitar que interfira, por meio da própria alimentação, uma parte do circuito interfira no outro.
por queda de tensão. E posicionar os capacitores de desacoplamento. Como a gente já viu na outra aula, é comum essa prática de se espalhar capacitores de desacoplamento, que são capacitores que dão um caminho de baixa impedância para componentes de alta frequência de corrente consumida, e eles ficarem próximos de onde essa corrente é consumida na placa, de fato espalhados. Eles ficam próximos às cargas que vão servir, para as quais eles vão servir como caminho de alta frequência.